Olá, eu sou William Rossi, criador da Masterclass do Manual do Inglês. E nessa série de vídeos eu vou te ensinar como é possível aprender inglês de uma forma mais rápida, simples e descomplicada, seguindo um método melhor e mais eficiente do que qualquer escola tradicional. Aqui você vai descobrir não só como acelerar o seu aprendizado, mas também como estudar de uma forma mais prática e divertida. Isso mesmo, aprender deveria ser algo divertido e não maçante, chato como é feito em muitas escolas. O método que você vai ver aqui vai te permitir aprender em 7 meses o que muita gente leva 5 anos nos métodos tradicionais. E principalmente vai desbloquear o seu speaking e o seu listening, que são as habilidades de falar e entender o inglês. Eu também ficaria desconfiado a princípio, se eu não visse depoimentos como o do nosso aluno Marcelo, que disse que o vocabulário dele simplesmente explodiu após aplicar os métodos do Manual do Inglês. Dê uma olhada no depoimento. Olá pessoal, meu nome é Marcelo, tenho 58 anos, sou aposentado, moro aqui no Rio de Janeiro. E comecei a estudar pela metodologia do William tem mais ou menos uns 6 meses. A compra do curso é muito fácil, é como se você comprasse qualquer coisa em qualquer site. Você bota o número do seu cartão e ele te libera o manual do inglês, você faz o seu login e vida que segue. Eu já participei de um concurso anterior do William, mas como eu recebi um e-mail dele me convocando a participar de novo, a convocação do William é feita a convocação do Tite, a gente não pode recusar. E o que acontece? Eu tinha parado de estudar inglês na década de 70, no meu tempo de ginásio, e no começo da década de 70, e já havia feito umas aulas dele pela internet, as aulas gratuitas. Quando ele me ofereceu o curso, eu resolvi fazer. Eu estudo com bastante afinco, faço as aulas dele 2 vezes por semana e depois eu procuro complementar com alguma coisa similar que tem em site para ficar sempre treinando, manter sempre o treinamento, né? E eu queria dar um depoimento de uma coisa bacana que aconteceu uns 40 dias atrás. Eu entrei no site do Walgreens, que é uma cadeia de lojas norte-americanas, e quem já esteve na América e teve a oportunidade de frequentar sabe como é essa loja. Ela tem uma infinidade de produtos e eu queria saber se eles remetiam alguma coisa aqui para o Brasil. E entrei no chat da loja para perguntar isso para um atendente. E quando eu comecei a perguntar, logicamente em inglês, teclando lá com o atendente, o papo foi se desenrolando. Ela falou que não mandava para o Brasil, mas o papo foi se desenrolando. E lá pelas tantas eu perguntei se ela era de origem latina, porque ela falou que gostava muito das novelas brasileiras. Eu estranhei o termo porque americano fala novela, fala que é soap opera. Como ela falou novela, eu falei, ela deve ser latina. Ela falou que a família dela é de origem cubana, ela já havia nascido nos Estados Unidos, e nós conversamos 45 minutos sobre tudo quanto é assunto, de Cuba, dos Estados Unidos e do Brasil. E largamos o Walgreens para lá. E aí eu me dei conta que eu já estava conversando com uma americana 45 minutos, isso foi muito legal, ela elogiou muito meu inglês, falou que eu tinha uma gramática muito boa, e no final ela falou, poxa, você me fez ganhar meu dia. Mas mal sabia ela que quem ganhou o dia fui eu, porque eu comecei meu inglês, recomecei praticamente do zero, e consegui teclar com uma pessoa americana durante tanto tempo, ela me entendeu perfeitamente, eu a entendi perfeitamente. Eu tenho conseguido também assistir vídeos de professores americanos sem subtítulo nenhum, totalmente em inglês, e o meu listening já está ficando bem apurado também com a metodologia do William. A cereja do bolo que está faltando é destravar mais um pouquinho a conversação e a pronúncia. Mas como o curso do William para mim já está do meio para o fim, eu tenho certeza que muito em breve esse pormenor vai ser resolvido também. Pessoal, o curso do William é muito bacana, a didática dele é muito boa, a metodologia é muito simples, e se você puser um pouquinho de esforço, você vai conseguir falar inglês brevemente. É o que eu espero para todo mundo, é o que aconteceu comigo, e um abraço a todos. E funciona mesmo que você esteja começando do absoluto zero, que você nunca tenha estudado nadinha de inglês. Até mesmo se você já passou anos e anos em escolas tradicionais e saiu pior do que entrou. Mesmo que você ache que para você é impossível aprender inglês, mesmo que você ache que só morando fora do Brasil que dá para aprender inglês. Isso é um fato e um grande mito. Aliás, durante essa semana eu vou destruir alguns mitos que as pessoas têm a respeito de aprender um novo idioma. E o primeiro é o seguinte, a pessoa me fala, William, eu não consigo aprender inglês de jeito nenhum, nem com reza brava, nem que eu tivesse nascido num país de língua inglesa. O idioma não entra na minha mente. Muita gente fala isso, mas vamos lá. Muitas pessoas sofrem de uma síndrome do esse troço não é pra mim, eu não consigo, isso não entra na minha cabeça.
Mas vem cá, você aprendeu português sem esforço, não foi? Você aprendeu ouvindo seus pais, parentes e pessoas próximas conversando perto de você, não foi? Então aprender inglês funciona da mesma forma. O aprendizado de um novo idioma é algo natural para o ser humano. E não é só para o português ou para o inglês, funciona para qualquer idioma. Se você pegar o que eu vou te ensinar aqui e aplicar para outros idiomas, também vai funcionar. E a cada novo idioma que você aprende, vai ficando cada vez mais fácil e rápido para aprender. Eu sei que isso pode parecer fantasia ou exagero. Eu sei que as escolas tradicionais dizem para você que para aprender um novo idioma, você precisa estudar aí por 8 anos, 10 anos. Eu entendo que a forma de estudo e aprendizado que eu estou te apresentando nesses dias parece uma ilusão por conta do tempo, onde o estudante consegue aprender em 7 meses o que muitos não conseguem aprender em 5 anos em outros métodos. Se eu tivesse esse modelo de estudos quando eu comecei a aprender inglês, eu teria aproveitado muito mais oportunidades quando eu era adolescente. Quando eu comecei a estudar, não tinha todas essas facilidades. Eu queria muito conseguir assistir um filme em inglês ou ler algum livro que não estivesse disponível em português aqui no Brasil e tinha que estudar muito. Eu estudava todos os dias, praticava muito, sozinho, me dedicava bastante e com isso eu consegui chegar na fluência. Tanto que nessa mesma época eu acompanhei um grupo de estrangeiros numa visita na cidade. E é normal a gente ter aquela dúvida, será que eu realmente falo inglês? Será que as pessoas vão me entender? E eu perguntei para eles se eles me entendiam e todos falaram que me entendiam perfeitamente. E isso me motivou ainda mais a continuar melhorando o meu inglês. Mas era uma época difícil, nessa época meu pai estava desempregado e eu acabei tendo que parar os meus estudos. Mas como eu já tinha um inglês muito bom, o diretor da escola na época me convidou para dar aulas na mesma escola que eu estudava. E foi uma grande oportunidade porque eu pude continuar a desenvolver o meu inglês. Não era o meu objetivo inicial ser professor de inglês, na verdade eu queria fazer engenharia na época ou ser piloto de avião. Mas como as coisas estavam difíceis, eu continuei dando aulas para ganhar uma graninha e poder ajudar a minha família. À medida que eu dava aulas para os mais variados tipos de pessoas, eu ia desenvolvendo truques e técnicas para ajudar essas pessoas a aprenderem melhor, de uma forma mais rápida. Eu fiquei fluente em inglês sem nunca ter morado no exterior e eu aprendi a ensinar de um jeito mais simples e rápido. Com a internet, eu comecei a mostrar um pouco do meu trabalho para o mundo e graças à internet eu já pude ajudar milhares de pessoas a falarem inglês. Hoje eu vejo que os meus alunos têm uma história parecida com a minha. Eles queriam poder conversar em inglês sem ter dificuldade, queriam viajar pelo mundo, poder conversar com as pessoas, ler livro em inglês, entender, assistir filmes e adquirir o conhecimento que só está disponível na língua inglesa e até ser selecionado para uma boa vaga de emprego. E por mais que essas pessoas tentassem aprender inglês com os métodos tradicionais, elas quase não tinham resultados. Muitos dos meus alunos já tiveram a sensação de que estavam prestes a desistir por conta da dificuldade dos métodos tradicionais que acabavam não funcionando para eles. Quando eu dava aulas na escola, eu era obrigado a seguir um cronograma pré-determinado, então eu não podia fazer tudo o que eu queria. Então eu decidi usar a internet e o YouTube para mostrar que era bem mais simples, bem mais rápido aprender inglês do que parecia. Com técnicas de memorização, com um estudo mais lógico do idioma, passo a passo, e com isso eu comecei a ajudar muitas pessoas. E o melhor era ver que essas pessoas conseguiam aprender inglês com muito mais facilidade. Com o tempo eu acabei descobrindo as principais dificuldades das pessoas e criei materiais que eram focados em resolver esses problemas, tudo para ajudar essas pessoas a aprenderem mais rápido. E é importante que você saiba que a culpa não é sua por você não conseguir aprender, por você não conseguir atingir os seus objetivos. É porque os métodos tradicionais são incompletos. Existem basicamente 3 passos principais que você precisa dar para aprender um idioma de uma vez por todas. São 3 segredinhos que eu vou te falar agora. O primeiro segredo é o seguinte: aprender inglês deve ser visto mais como um esporte que você pratica do que como uma matéria que você estuda. Você não aprende a nadar lendo a teoria, você aprende a nadar entrando na água e treinando. Você vai aprender a escrever, a entender e a falar inglês treinando. A maior parte dos métodos quer te ensinar a teoria, mas acaba não praticando tanto. Ou ensinam coisas aleatórias, sem lógica. Por isso que eu digo que muitos métodos tradicionais estão incompletos e a culpa não é sua. O segundo segredo é o seguinte: quanto mais rápido você aprender, melhor para você. Se você pratica o seu inglês uma vez por semana, por exemplo, você acaba esquecendo o que você aprendeu entre uma aula e outra. Ou seja, o que você progride durante uma aula, você acaba esquecendo no tempo que você fica sem praticar até a próxima aula.
Muitas vezes a pessoa passa anos num curso fazendo isso. É como se você desse um passo para frente e um passo para trás. E assim você não vai chegar a lugar nenhum. Na verdade, você nem sai do lugar. Você vai aprender muito melhor e mais rápido se você praticar todos os dias. Essa prática vai te ajudar a memorizar mais o idioma e o seu progresso vai ser infinitamente melhor. Imagina a diferença de resultado de uma pessoa que vai uma vez por semana na academia e de outra pessoa que vai todos os dias. Dá para imaginar, né? Com o inglês é a mesma coisa. Então você tem que praticar todo dia, nem que seja uma música que você ouça e tenta entender, nem que seja um vídeo do YouTube, nem que seja um trechinho de um livro ou de um texto. Essa prática diária vai fazer você acelerar muito o seu aprendizado. Esquecer das coisas é normal, você vai esquecer. O segredo é você aprender mais rápido do que você consegue esquecer. O terceiro segredo é: você precisa ouvir muito inglês enquanto você aprende. Você já percebeu que um deficiente auditivo, ele tem bastante dificuldade, praticamente não consegue falar? E o problema dele é auditivo, não é na fala. Mas o que acontece? Nós precisamos da referência auditiva para guiar o que a gente fala. Ou seja, nós falamos baseado no que nós ouvimos. Se você nunca ouviu inglês falado, dificilmente você se tornará fluente. Eu acredito que você já cantou uma música em inglês mesmo sem saber a letra, apenas ouvindo várias vezes. Se você pode fazer isso com uma música, você também pode fazer isso com qualquer outra coisa em inglês. É simples assim, basta você ouvir e repetir muitas vezes. Então, ouvindo muito inglês falado, você vai ter mais facilidade em lembrar das palavras e frases e você vai conseguir falar com mais fluência. Mesmo que no começo você não entenda muita coisa, com o tempo você vai entendendo como as coisas funcionam, vai ganhando vocabulário e as coisas vão ficando cada vez mais fáceis, vão fazendo mais sentido. Eu estou te contando esses 3 segredos, essas 3 técnicas, para você ver que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, você não precisa viajar para fora do país para aprender o idioma. Você não precisa estudar 10 anos numa escola tradicional. Você não precisa ter começado desde criança para aprender. Nós temos muitos alunos que já moravam no exterior e não conseguiam aprender o inglês. Mal sabiam o básico. E depois que começaram o curso, começaram a aplicar esses métodos, eles conseguiram aprender de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Isso sem falar dos nossos alunos que têm mais de 60 anos, que nunca pisaram numa escola de inglês e hoje sabem se comunicar perfeitamente em inglês. No próximo vídeo, que vai sair em breve, eu vou te revelar 3 técnicas para você turbinar a sua conversação. Você vai descobrir que para você participar de uma conversa em inglês de uma maneira natural é muito mais simples do que você imagina. Eu vou te ensinar de uma forma prática o que você deve fazer para praticar e organizar o seu tempo de estudo. Alguns itens que são essenciais para você atingir um bom nível de fluência. Se você curtiu esse vídeo, você vai amar o próximo. Aproveita para rolar essa página aí para baixo e me diz aí no comentário por que valeu a pena você assistir esse primeiro vídeo. O que você aprendeu de novo nele? E o que você gostaria de conquistar depois que você estiver falando inglês? Eu prometo que eu vou ler todos os comentários aqui abaixo e vou me esforçar ao máximo para responder a todos vocês. Uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, tenho 38 anos, sou gerente de produção de uma empresa que fabrica equipamentos para rastreamento de veículos. Eu lembro de ter estudado inglês na época do colégio, naquelas escolas de ensino padrão, né, de língua inglesa, com livros, exercícios repetitivos, aula até então um pouco chatas. E no tempo que fiz, cerca de 2 anos, eu não consegui constatar uma evolução no aprendizado. Bem, o tempo passou, e passou bastante, e eu decidi colocar como meta a fluência do inglês na minha vida. Então, há cerca de 1 ano, eu comecei a estudar inglês sozinho, através de sites e canais YouTube, e acabei encontrando o canal do William. E gostei do método que o William tem para passar as coisas. É um método que te faz absorver mais, memorizar mais algumas regras, entender melhor alguns sentidos. E nesse 1 ano, né, acompanhando o canal do William, eu consegui evoluir bastante. Eu entendo que eu evolui bastante. E aí eu decidi então me matricular no curso do Manual do Inglês 1.0. E recomendo esse curso porque de fato tem me ajudado bastante. De pouco em pouco parece que a cabeça vai abrindo, as expressões vão surgindo, as regras vão se internalizando e o vocabulário vai aumentando. Ainda preciso melhorar a minha pronúncia,
mas não tenho dúvida que eu evoluí de uma forma geral, acompanhando o Manual do Inglês. Obrigado, William, e parabéns pelo método. Um forte abraço aí, pessoal. Eu sou Yara Aragonês, tenho 60 anos, sou aposentada e tenho muitos planos de viagem para conhecer esse mundão. Eu já fiz alguma viagem e, na verdade, um dos grandes entraves e fator de insegurança foi justamente não dominar o inglês. Eu passei a assistir muitos vídeos pelo YouTube, percorri vários vídeos e, na verdade, percebia que sempre ficava muito tempo nos vídeos do William Rossi. E ali aprendi várias coisas, mas era um conhecimento mais fragmentado, não tinha uma sequência. Quando vi que ele lançou o curso Manual do Inglês, imediatamente eu fiz a inscrição, porque eu já tinha segurança pelo jeito de explicar, eu tinha segurança pelo método e pelos conteúdos que ele elegia. Bem, de fato, valeu a pena, eu fiz o curso. Hoje me sinto num patamar bem superior de quando eu iniciei a olhar os seus vídeos e, sem dúvida nenhuma, muito superior de quando eu fiz a minha primeira viagem para fora. Então, hoje vejo séries, eu vejo filmes e tenho a capacidade, a condição de compreender muito mais e, com o contexto, eu seguramente consigo compreender o que está se passando, qual é a mensagem que está sendo dada. O método do William, ele é perfeito. A forma que ele tem de praticamente adivinhar a dúvida que aparece na hora que ele está explicando um determinado conteúdo, eu acho isso fantástico. Porque eu penso em fazer uma pergunta e sei que é impossível, porque naquele momento é uma aula virtual, mas é desnecessária a pergunta, porque ele imediatamente, na sequência, ele vai conseguir responder. Porque é evidente, a sua experiência faz com que ele saiba qual é a dúvida que o aluno tem. Por isso eu acho um curso excelente, um método excelente e está valendo muito a pena. Ou valeu a pena porque eu já estou na fase final assim, de conclusão. Valeu, William, ótimo!